Oi, estamos aqui de novo, hein? Estamos de novo aqui, não é mesmo? Vamos sincronizar o áudio com o vídeo. Vamos lá, bora sincronizar o áudio com o vídeo. Sincronizou, não tá travando. Sincronizou, tá travando não. Sincroniza, vai. Sincroniza. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Clica no gostei, se inscreve no canal. Meu nome é Juan, do canal Juan Ferreira. Então, você já foi ao teatro? Não, né? Cara, assim, pra assistir uma peça eu nunca fui no teatro. Nunca fui. Mas eu já entrei lá dentro. Tipo assim, pra conhecer, sabe? Conhecer e tal. Na época do colégio, ensino médio e tal, pra fazer o trabalho lá. Aí entrei, vi e tal, mas ir pra lá pra assistir uma peça mesmo, eu nunca fui. Então esse vídeo aqui vai contar a história do Teatro José de Alencar aqui em Fortaleza, que eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu postei antes desse aqui. Eu tô agitado, eu sei, porque só hoje eu gravei, eu tô orgulhoso de mim. Só hoje eu gravei 10 vídeos aqui. Então, por favor, cara, deixa o like, se inscreve no canal aí, cara. Eu tô cansado, velho. Pô, tô cansado. São 10 vídeos. Pois é. Semana todinha tá ganha já. Muito obrigado. Então, pra quem quiser acompanhar, galera, é o seguinte. Pra quem gosta de vídeos históricos, vídeos de coisas históricas aqui da cidade de Fortaleza, até pra você que era de Fortaleza, saiu, tá morando nos Estados Unidos, não sei onde é, e quer conhecer a história das coisas aqui, como é que tá as coisas aqui, galera, é o seguinte. Tem uma playlist aqui no canal chamada O Mergulho no Passado. Essa playlist ela tem todos os vídeos que eu conto histórias de coisas antigas de Fortaleza, do centro de Fortaleza, de um bairro, de uma rua, de colégio. Tudo que eu faço relacionado à história tem no Fortaleza. No final do vídeo eu ia falar um negócio aqui agora. Eu ia escapar o que eu ia te contar. Mas eu só quero te contar no final desse vídeo. Beleza? Ia escapar aqui, mas eu só quero falar no final do vídeo. Eu falei Fortaleza aqui. Beleza? Assiste até o final. Eu tenho um recado pra ti. Sem mentira. Sem chame. Pois é. Ai, meu pai do céu. Galera. Teatro José de Alencar. Eu já vou começar com as palavras do discurso inaugural do Teatro José de Alencar, feito por Júlio César da Fonseca Filho. Beleza? Ao fim temos um teatro. Depois de tantos projetos vagamente elaborados, de tantas iniciativas perdidas e de tantos tentames malogrados, esta satisfação está satisfeita a necessidade que quotidianamente, cara, com certeza eu falei isso aqui errado, peraí. Quotidianamente vai continuar. Se acentuava num relevo imperiosamente clamante, temos um teatro. É certo, e todos nós o vemos, materialmente considerado. O teatro, porém, não está só na sua arquitetura, está sobretudo na sua moral, no espírito que o deve dominar. Em 1859, o presidente da província do Ceará, João Silveira de Souza, prevendo a precocidade do projeto, afirma, abre aspas, contra semelhante obra se levantarão centenas de objeções, entre elas a da necessidade de tratar-se antes da abertura de estradas, do melhoramento de portas, da construção de açudes, da colonização de escolas normais, etc. Fecha aspas. Tiveram novas tentativas de efetivar a construção do teatro oficial nos anos de 1872 e 1891, mas não passaram de especulações, pois reafirmavam o discurso de 1859. A inviabilidade desse projeto devido às finanças e às obras consideradas prioritárias, estas muitas vezes relacionadas a intempéries climáticas, ou seja, a seca. O primeiro projeto a sair das especulações e ser posto no papel, mas não sendo finalizado, aconteceu sob a presidência de José Freire Bezerra. Bezerra. As obras de construção do Teatro Oficial de Fortaleza foram
autorizadas pela Lei número 144 de 25 de agosto de 1894. 10 sendo escolhido Isaac Amaral para fazer a obra, na Praça do Patrimônio, onde foi posta a pedra fundamental e tinha como matéria-prima, pela primeira vez no Ceará, alvenaria e cimento. Mas o teatro oficial só foi construído no governo Axiolino com a denominação do Teatro José de Alencar. Galera, é o seguinte, obras públicas, beleza? Eu vou deixar um conteúdo que tá, acho que saiu nos jornais, se não me engano. Eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, entendeu? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na tela cada parte. Se você quiser ler, você pausa o vídeo. Eu considero importante que você leia para entender a história mais pra frente, beleza? Lembrando que o que eu acabei de colocar no vídeo aí para vocês foi o relatório dos presidentes dos estados brasileiros, 1910. O processo de edificação desse teatro foi alvo de disputas políticas entre os oposicionistas e situacionalistas do governo Axiolino, sendo que em tais conflitos podemos perceber quais as concepções de teatro possuíam o governo, os jornalistas, os intelectuais, ou seja, a elite da sociedade fortalezense. Antônio Pinto Nogueira Alcione assume o governo em 1896 e rescinde o contrato com Isaac Amaral, prometendo dar continuidade à obra. Em 1902, Pedro Augusto Borges, então presidente do Estado e correligionário de Nogueira Alcione, autoriza o subsídio de 50.000 cruzados, eu acho que era cruzados, né, para edificação de um teatro para a capital, não sendo efetivada apenas em 1904, que Nogueira Alcione retornou ao projeto de construção de um teatro oficial da cidade de Fortaleza. Segundo os relatórios do Estado, o Ceará estava sofrendo com os períodos de seca e o orçamento destinado às obras públicas era aplicado no enfrentamento desta. Assim, Alcione justificava a não efetivação da obra iniciada sob o governo de José Freire Bezerra. A Lei nº 768, de 20 de agosto de 1904, autorizou a construção do Teatro Oficial para a cidade de Fortaleza, permitindo o Estado realizar qualquer operação de crédito, se necessário for, e depender a quantia de 400 contos de réis. A construção do Teatro Oficial seria uma forma de impulsionar a vida artística na capital cearense. Assim, as companhias dramáticas vindas de fora teriam um local definido para se apresentarem, pois nem sempre os teatros existentes tinham condições de recebê-las. Além disso, as agremiações e companhias dramáticas cearenses teriam espaço para o seu desenvolvimento. Essa era a expectativa da imprensa cearense. Assim como de Nogueira Alcione, pois seus argumentos em defesa da edificação do teatro foram, abre aspas, da necessidade e dos resultados indiretos que as diversões artísticas podem trazer ao nosso desenvolvimento social, fecha aspas. Mas as obras iniciaram-se somente 6 de junho de 1908, segundo consta na pintura do foyer, e seguiram 2 anos ininterruptos. A localização foi definida ao lado do prédio da Escola Normal, não mais no meio da praça. O início das obras foi ponto da controvérsia entre os alciolinos e opositores. O jornal A República escreve a 3 de junho de 1908, respondendo seu opositor, o Unitário, abre aspas, até agora, ao contrário do que afirmou ontem, as obras do teatro não foram iniciadas, pelo que decrépito Rábula não pode saber se o serviço foi sendo feito mediante concorrência ou não.
Fecha aspas. O jornal ainda acrescenta, abre aspas de novo, dentre pessoas insuspeitas ao felicitário, o seu sobrinho, o senhor Aurélio Brígido, que foi o encarregado do transporte da parte metálica do teatro, da alfândega para o ponto em que terá de ser construído. Fecha aspas. O jornal é irônico ao falar de pessoas insuspeitas. Dentre estas, o sobrinho do João Brígido, proprietário de O Unitário, trabalhando na construção do teatro. Outras críticas dos oposicionistas em relação à edificação do Teatro José de Alencar são referentes ao emprego de parentes e amigos no projeto e aos gastos públicos para a efetivação deste. As obras foram administradas diretamente pelo poder público sob a direção de Raimundo Borges Filho. Entre este gênero, do Nogueira Alcioli e oficial do Exército, a planta geral do teatro foi projetada pelo amigo do presidente da província, o primeiro-tenente engenheiro Bernardo José de Melo, também professor de desenho do Liceu Ceará e autor dos projetos do Auxílio de Mendicidade e de algumas residências de Fortaleza. Assim, o jornal unitário afirma: o senhor Alcione foi espiar a semana passada a obra do teatro que seu genro está fazendo, ajudando de seu superior e ajudante. Todavia, engenheiro capitão Bernardo, o digno sogro, foi recebido por ambos à porta do edifício, que ainda não tem porta, como aqueles ainda não têm carta de engenheiro. Fazia falta o mestre José Mocego, tem pretendido unitário. O velho comediante sabe muito bem o que deve ser uma casa de comédias, além de que também trabalha em dramas e nasceu para o palco. O jornal unitário provoca o governo ao atacar Raimundo Borges e Bernardo José de Melo, mencionando que estes não têm carta de engenheiro, ou seja, foram contratados para a realização da obra por serem genro e amigo da Alcione, respectivamente. Nos últimos anos, o governo alciolino, as disputas políticas ficaram cada vez mais acirradas e a construção do Teatro José de Alencar se encontrava no meio deste conflito. Sendo alvo de críticas dos oposicionistas, o jornal unitário também ironiza os gastos excessivos na construção do Teatro José de Alencar, ao escrever que Alcione, abre aspas, saiu agradavelmente impressionado de ver que aquilo tem deixado muito dinheiro e promete muito mais, fecha aspas. O custo de toda a obra alcançou o valor de R$ 553.084.497, previsto inicialmente em torno de R$ 400.000. A arquitetura de ferro tomava conta do Ceará nas construções das pontes metálicas e no mercado da carne, em Fortaleza, na estrada de ferro de Baturité, entre outras obras, o que não foi diferente na construção do teatro oficial. Este recebeu uma estrutura de ferro importada da Europa através da firma Morris Freres, junto à empresa escocesa Walter Macfarlane Company. Os engenheiros desta firma projetaram a estrutura metálica da plateia, ou seja, a parte mais importante da arquitetura do teatro. O Garoto, jornal oposicionista, refere-se a essa estrutura do ferro de forma irônica, pois considerava os seus gastos desnecessários, como também criticava as influências estrangeiras na capital cearense. Abre aspas, Teatro de Ferro. Reportagem do Garoto sobre o nosso Teatro de Ferro. Já chegou das Olovicas e o ferro. Fecha aspas. Com o decorrer das obras, a decoração do teatro ficou a cargo dos artistas, entre aspas, Herculano Ramos, arquiteto mineiro e pintou o primeiro pano da boca. Ramos Cotococo, pintor, desenhista, caricaturista,
poeta e compositor, ficou responsável pela pintura dos nomes das obras do José de Alencar sobre as grades das frisas, além das decorações em volta dos retratos de José de Alencar e Carlos Gomes. E as figuras femininas no teto do foyer, João Vicente, pintor cearense responsável pela pintura imitando mármore de Caracarra nas paredes da Boca de Sena. Gustavo Barroso, escritor, desenhista e caricaturista, ajudou na pintura do primeiro pano de boca. Jacinto Matos, pernambucano que pintou os florões no forro da sala de espetáculo e o medalhão acima da porta de saída para o pátio com o nome do autor do projeto, José de Paula Barroso, pintou retratos de José de Alencar e Carlos Gomes no teto do foyer e a representação das três artes, pintura, música e drama. E Rodolfo Amoedo Carioca, que pintou o tímpano da Boca de Sena. O teatro à italiana foi paradigma para todo mundo, inclusive o teatro José de Alencar, abre aspas. O teatro à italiana foi concebido como lugar fechado, elitista, quase secreto, dentro da cidade. Um ambiente privado da aristocracia e da burguesia nascente ao qual o povo pouco tem acesso. Em sua sala de espetáculos, as elites desfilam seus privilégios e prestígio social. Fecha aspas. Seguindo a proposta de Oswald Barroso, o Teatro José de Alencar e sua estrutura arquitetônica propôs uma hierarquia social, mas não se propunha ser um local, abre aspas, secreto dentro da cidade, fecha aspas. Ao contrário, era para ser visto e admirado, inclusive pelas ditas massas, segundo relatório do Estado. O espaço dos espectadores dividiu-se da seguinte maneira. A terceira seção é disposta assim. Primeiro pavimento térreo, ocupado pelas cadeiras, com corredores laterais e ampla vista para o jardim. O segundo pavimento das frisas, ou anfiteatro, e forma e ferradura, sacando do plano dos camarotes, cerca de 2,80 metros por aí. Terceiro pavimento dos camarotes, em número de 19 ao todo, destinando-se o centro ao presidente da província do estado. Com vastos corredores laterais, quarto pavimento das torrírias ou gerais. Portanto, a plateia possuía seu local definido. Os comerciantes, os jornalistas, os políticos, os funcionários públicos, os trabalhadores, cada qual sabia onde eram seus espaços, ressaltando a hierarquia social dentro do teatro. A inauguração do Teatro José de Alencar ocorreu em 17 de junho de 1910, sob a música da Banda Sinfônica do Batalhão de Segurança, e o discurso inaugural ficou a cargo de Júlio César da Fonseca Filho. Discurso esse que foi o que eu comecei o vídeo, tá? O Teatro José de Alencar tornou-se mais importante de casa de espetáculos da cidade de Fortaleza, recebendo grandes produções e artistas brasileiros e estrangeiros. Sua arquitetura, opulenta no período da construção, se destaca pela estrutura de ferro e pelos padrões do ecletismo, tendo como destaque arte novel e neoclássico. Homenageia o mais famoso romancetista cearense, José de Alencar, que ficou conhecido por obras como Iracema, o Guarani, As Minas de Prata, o Sertanejo, Senhora e Luciola, entre outras. Assim, o prédio do Teatro José de Alencar transformou o espaço visual da cidade, além de proporcionar outras perspectivas sobre a prática teatral em Fortaleza. Neste sentido, argumentamos que, abre aspas, a cidade, dizia Marcísio Facine, não é feita de pedras, mas de homens. São homens que atribuem um valor às pedras, e todos os homens, não apenas os arqueólogos, os literários. Devemos, portanto,
levar em conta não o valor em si, mas a atribuição de valor, não importa quem o faça e a que título seja feita. É preciso prescindir, portanto, do que parece óbvio e ver como ocorre em todos os níveis culturais a atribuição de valor aos dados visuais da cidade. Fecha aspas. Deste modo, os discursos jornalísticos foram atribuídos valores ao Teatro José de Alencar, que perpassam pela sua estrutura, pelas peças encenadas em seu palco, pelos artistas, pelos seus frequentadores e assim por diante. Neste sentido, Argan propõe uma relação entre função e valor, onde, abre aspas, não há função sem valor, nem valor sem função, fecha aspas. Assim, indica os tipos de valor, o valor da função e função do valor. O Teatro José de Alencar é percebido, julgado e vivido conforme seu dinamismo funcional ou a contempla. Assim, tal prédio tem significados diferentes para sujeitos diversos, sendo que, abre aspas, nada de mais errado do que identificar a função e o significado de um edifício no contexto urbano. A função não outorga o significado, mas simplesmente a razão de ser. Fecha aspas. Mas não é apenas o prédio do Teatro José de Alencar que possui valores, funções ou significados. Tais atribuições podem ser percebidas nas peças encenadas em seu palco. Abre aspas. O teatro tem uma história específica, capítulo essencial da história da produção cultural da humanidade. Nesta trajetória, o que mais tem sido modificado é o próprio significado da atividade teatral, sua função social. Fecha aspas. Neste sentido, a função social provoca alterações na forma de conceber e realizar o teatro, muitas vezes negando princípios e técnicas que pouco antes pareciam essenciais e indispensáveis, frequentemente transformando o processo narrativo e mesmo os processos interpretação, encenação. É irrecusável que dentro de certos limites, formas artísticas acabam criando novas formas artísticas. O que se transforma na vida social e real dos homens é que determina modificações nas concepções filosóficas, como nas representações artísticas. A forma do teatro relaciona-se com aspectos culturais e sociais do local onde está sendo produzido. Assim, não se tem uma forma única da atividade teatral. Existem muitas formas para o teatro acontecer. O teatro é formado pelo espaço, autores, atores, músicos, produtores, diretores, ajudantes e pelo público. Estes componentes podem produzir uma tragédia, uma comédia, um monólogo, uma ópera, uma opereta, um musical e assim por diante. Ou seja, diversas formas de espetáculos teatrais que mudam conforme o público. Portanto, os valores atribuídos ao Teatro José de Alencar estão relacionados com a própria prática teatral, ao mesmo tempo que ganha contornos sociais, morfológicos e políticos. Desta maneira, o Teatro José de Alencar pode ser percebido como um marco da cidade de Fortaleza, pois, abre aspas, a característica essencial de um marco viável é sua singularidade, o contraste com seu contexto ou seu plano de fundo, fecha aspas. Como também pode ser entendido como uma arquitetura monumental. O que é? Abre aspas. A expressão do poder. Este poder se exibe na reunião de custosos materiais de construção e de todos os recursos da arte, bem como num domínio de todos os estilos de acessórios sagrados. Fecha aspas. O monumento é um traço característico da construção do espaço tanto na dimensão sagrada, quanto naquela aqui definida como de representação. A exigência de construir um espaço sagrado ou de representação pertence à função desempenhada pela legitimação.
O espaço de expressão ilustra os universos simbólicos, os valores, isto é, a estrutura de referência sobre o qual fundamenta a ordem institucional. Segundo Bettaneni, o espaço de representação produz significados para legitimar a cultura administrada pela ordem institucional, que pode ser percebida em órgãos como periódicos, em lugares como as praças, em monumentos como estátuas ou mesmo teatros. Para a oligarquia alciolina, o Teatro José de Alencar tornou-se uma das principais obras realizadas, seguindo a estrutura do teatro italiano e utilizando as novas técnicas da arquitetura, assim colocava de forma concreta a sua defesa do desenvolvimento social e cultural. Desta forma, tornando-se um espaço não só de sociabilidade e prática teatral, mas como também um espaço de representação do governo alciolino. Observando o Teatro José de Alencar como um espaço de prática teatral, de sociabilidade, onde se modificam as percepções, os usos, as apropriações e assim por diante, não só durante a sua trajetória, como também por quem faz o discurso. Os jornalistas, por exemplo, a própria atividade teatral, os artistas e por quem assiste o teatro, os espectadores. Desta forma, podemos concluir que o Teatro José de Alencar possui diferentes significados para múltiplos sujeitos, onde se percebe aspectos culturais, sociais e políticos da sociedade de Fortaleza como a própria forma desta cidade. Um dos maiores símbolos da cultura cearense, o nosso Teatro José de Alencar, preserva no nome a grafia de outrora. Inicialmente, ele seria construído no centro da então Praça do Patrocínio, hoje Praça José de Alencar. Seria erguido sobre um antigo alicerce que deveria ter sido um mercado, mas que foi abandonado. Em 1896, a obra é condenada e cancelada. Em 1904, é dada autorização para a construção do Teatro José de Alencar, agora em área que servia de pátio para os cavalos do Batalhão de Segurança. As obras tiveram início em 1908, quando a imponente estrutura metálica, importada da Escócia, já se encontrava exposta em praça pública. O Teatro José de Alencar foi inaugurado numa sexta-feira, 17 de junho de 1910, com uma grande festa, com direito a concerto e show pirotécnico. O José de Alencar foi projetado para ser um teatro-jardim, mas o belíssimo jardim só foi construído em 1975, no local onde antes esteve o Batalhão de Segurança e um centro de saúde, demolido em 1973. Ele recebeu o tombamento federal em 1964, mas só foi inscrito no livro do tombo das Belas Artes em 1987. E aí, galera? Galera, é o seguinte. Eu tava gravando... Peraí, tá dando pra gravar? Tá. Eu tava gravando, só que do começo do vídeo pra frente, a câmera parou de gravar. Aí, como eu gravo o áudio do microfone no computador, ficou gravado só o áudio, entendeu? E eu não vi porque eu não gravo, eu gravo com a câmera aqui e não dá pra me ver do outro lado, entendeu? Aí ficou sem vídeo. E o recado que eu queria dar pra vocês aqui no final do vídeo, eu quero ver aqui se tá gravando, cara. E o recado que eu tenho pra te dar no final do vídeo, cara, é o seguinte. Primeiramente, obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Eu sei, ficou um vídeo gigantesco, eu tô editando o vídeo agora. Mas, cara, é porque o teatro tem história. Tem história. Galera, não entendeu nada, tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, beleza? Tá vindo sugestão de vídeo a rodo no Facebook. Muito obrigado a vocês por estar falando no Facebook lá, comentando e tal. Visite o Fortaleza Nobre. Você viu a moça que apareceu aqui no vídeo? Pois é, cara, ela é a Leila Nobre. É por causa dela que tem esses conteúdos aqui no canal e o Fortaleza Nobre me ajuda também com isso.
beleza? Tô falando rápido aqui pro vídeo não ficar muito mais grande do que ele já tá. Obrigado, valeu e até o próximo vídeo, que promete, hein? Ah, e fica ligado nas minhas redes sociais. Valeu!